Meus irmãos, minhas irmãs, Pai do Senhor Jesus, temos muito que louvar a Deus, por termos o privilégio de estarmos aqui, não é? Servindo ao Senhor nessa casa. Graças a Deus pelo dia de hoje, estamos recebendo aqui muitos irmãos, alunos dessa escola, que ama frequentar essa escola que ainda está aberta, né? Muitas escolas fechadas, se não todas, mas a escola bíblica dominical está funcionando, né? Não na sua plenitude, mas pelo menos estamos aqui, aprendendo sempre, né? Graças a Deus por todos. Bem-vindos, irmãos, bem-vindos os visitantes. Nós, esta semana, passamos aqui por uma perda, né? Muito. O irmão falou assim, nessa pandemia, um profeta falou, vai ter mortes doídas, né? Doloridas. E tem tido mesmo, né? Nós não perdemos porque está no céu, né? Mas pastor Antônio de Jesus, meu cunhado, irmão da Neus, irmão do Samuel, não resistiu, né? Os efeitos aí, os males da Covid-19, e foi chamado para a eternidade nessa quinta-feira. Então isso abalou muito, por um lado, né? Por um lado. Um dia um pastor que tinha perdido um filho de acidente, passou muito tempo, eu encontrei com ele, perguntei como ele estava. Ele disse, pastor, com o tempo, a dor diminui e a saudade aumenta. Então, a gente conta com isso, né? Conta com isso. Os irmãos têm orado e a gente agradece muito a oração da igreja. Davi, uma certa feita, falou, orei muito, né? Enquanto a criança estava doente, orei, jejuei. Mas depois que o Senhor chamou, ele levantou, tem uma atitude diferente, né? Ele falou, olha, eu não vou chorar e lamentar mais. Eu irei um dia ao encontro do meu filho, mas ele não volta, não é? Então eu acho que essa é a atitude do crente mesmo, né? Saber que aqueles que dormem no Senhor estão muito melhor, não é? Do que todos nós. Descansa no Senhor e as obras seguem. Mas a gente é humano, né? A Neuza, o Samuel, a família tem sofrido muito, né? Mas Deus tem dado consolo. Estou vendo a Vera ali, né? Irmão da Vera, pastora Vera Lúcia, né? Antônio de Jesus. Tonita, acho que não está aqui hoje. Uma família numerosa, né? 8 irmãos, e aí vem outros parentes, sobrinho, muita gente aí dessa família César. Ele era o chefe da família, o primogênito, né? É uma história maior. Mas graças a Deus que dormiu no Senhor, não é? E logo, logo está chegando o arrebatamento, a ressurreição de todos, a transformação dos vivos, e subiremos para encontrar com Jesus nos ares, dali para a eternidade, feliz com Jesus, não é? Então, continue orando, né? Por nós e por todos aqueles que precisam mesmo de uma cobertura espiritual da igreja. Essa pandemia tem servido para muitas coisas, dentre elas para levar a igreja de volta à oração, né? Ao jejum, ao clamor, ao quebrantamento. Está trazendo um grande avivamento para a igreja de Jesus. E Deus tem feito milagres tremendos, né? Graças a Deus. Então, obrigado pelas orações, pelas condolências. Que Deus abençoe. Hoje é aniversário, né? A vida é assim mesmo, né? Hoje é aniversário do pastor Samuel. Acho que ele está com a família agora pela manhã. Na reunião de obreiros e à noite ele deve estar aqui com a gente, para a gente orar por ele. Agradecer a Deus pela vida dele, né? Doutor Wilson venceu lá na Patrícia também. E as filhas, né? Está de volta. Deus abençoe. Graças a Deus. E Deus tem cuidado, né, irmão? Graças a Deus nós tivemos aí uma leva muito grande de irmãos que ficaram enfermos, alguns UTI, entubados, mas está todo mundo sendo restaurado. Deus está pondo a mão, né? A maioria está de alta, né? E está passando mesmo em nome de Jesus. E nós outros vamos nos cuidar, como temos cuidado desde o começo, né? Desde o começo. Eu fico escandalizado com São Paulo e Rio de Janeiro,
os templos superlotados em alguns dias e sem nenhum protocolo, não é? Lotar é bom, né? Mas sem máscara, sem distanciamento, isso aí é uma loucura, né? A gente precisa ainda saber que esse mal perdura, né? E a gente tem que ter todo cuidado. Mas, né, deve ter mais fé do que a gente, né? Mas caldo de galinha, prudência não faz mal para ninguém, né? Para ninguém. Então, dito isto, vamos à lição de hoje, né? Entramos no último mês dessa revista, né? Depois é outubro, novembro e dezembro, já é outra lição. Essa revista foi escrita já no meio da pandemia, né? Foi de propósito, foi para trazer um auxílio, uma mensagem de Deus para a igreja, que o bispo Abner escreveu, então, essa série de lições aqui, transformando as adversidades em cenário de milagres e vitórias. Todas as lições estão com essa voga, né, nesse sentido. E a lição número 10 não é diferente. Atravessando a crise com perseverança. É certo que estamos atravessando uma crise, mas eu achei essa palavra crise muito pouco para descrever o quadro do sofrimento de Jó, né? Para tomar Jó como exemplo de crise, é pouco, né? Falar que Jó passou por uma crise é muito pouco. Seria a mesma coisa que quando veio um problema no Brasil, eu não sei o que foi, se foi uma onda de doença ou questão financeira, que o presidente da época, o Lula, falou, isso é uma marolinha, né? A ondinha, a marolinha, depois foi um tornado, uma coisa terrível para o país. Aí veio essa questão do corona, e aí o presidente atual falou, isso é uma gripezinha, não é? Então, irmão, não é a marolinha na vida de Jó. Não foi uma gripezinha na vida de Jó. Né? Não. Foi sofrimento mesmo, né? Sofrimento. Angústia, aflição, tribulação, dores. Coisa para amargar a boca mesmo. Porque crise é crise, né? A gente tem passado por ela e passa mesmo. Mas acontece com a situação vivida por Jó e que nós estamos vivendo agora, não pode ser chamada simplesmente, né, uma coisa mais ou menos, né? Então, não é uma crisezinha. Não, é uma dor doída, né? É uma coisa terrível. Mas o importante é saber que mesmo sendo um grande sofrimento, uma aflição sem fim, algo para doer mesmo os ossos da pessoa, a alma, o espírito, tem solução, né? Tem fim, tem vitória, tem como atravessar. Tem como atravessar. Eu até citei uma frase aqui outro dia, que não é minha, eu li isso. Alguém dizendo o seguinte, se você está passando por um inferno, continue caminhando. Não fique parado, né? Continue caminhando. Então, a lição de hoje propõe isso para nós. A partir do exemplo de Jó, que experimentou um grande sofrimento, aí vem aquela pergunta, por que sofrem os justos? É o eterno dilema, indagação permanente, por que sofre os justos? Uma pessoa boa, desvia do mal, teme a Deus, sincero, reto, fez tudo direitinho, está fazendo tudo certo, e assim mesmo vem sobre ele uma desgraça, um sofrimento, uma dor tão grande como aquela que veio. Evidentemente que isso não tem muita explicação para o ser humano, para nós mortais não entendemos muito as causas porque sofrem os justos, mas nós sabemos, pelo menos de forma muito limitada, que o justo sofre porque todo mundo sofre, e o justo está no mundo, não é? Então, nós não vamos querer achar que nós temos uma proteção especial, no sentido de que o que acontece ao ímpio não vai acontecer com a gente. Não, né? O crente adoece, o crente morre, o crente tem problemas familiares, não é? Tem dificuldades financeiras, sofre muito, porque é próprio neste mundo que pecou, distanciou de Deus e transformou-se num imenso vale de lágrimas, de sofrimento e dores. Por isso que Deus já acena lá no Apocalipse que no novo céu e na nova terra vão desaparecer as coisas velhas. Não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, nem clamor, nada disto.
não é? Escuridão. Deus está dizendo que lá na frente vai acabar isso, mas enquanto não chega a eternidade, todos sofrem, todos sofrem. Especificamente o crente sofre como uma provação da sua fé. E a provação vem não é para destruir, Deus não prova ninguém para o mal. Quando permite uma prova, é para nos fortalecer. É para termos experiências com Deus. É para sair mais gigantes da situação do que entramos. Pode saber que sim. Agora é bem verdade que tem pessoas que entram numa prova e saem fortalecido. Tem outros que entram e saem enfraquecido. Daí aquela frase antiga que alguém diz o seguinte: o mesmo sol que amolece a cera, endurece o barro. Isso depende da natureza da pessoa, do coração, do crente que é. O mesmo sol que amolece a cera, endurece o barro. A mesma provação que é de edificação, de crescimento, de criar musculatura espiritual para muitos. E nós temos esse exemplo no próprio texto aqui. Jó lá na frente saiu fortalecidíssimo, muito melhor do que entrou. E a mulher dele? O mesmo sol que veio sobre ele e sobre ela. Ele perdeu os filhos, ela perdeu também, não é? Ele perdeu riqueza, ela perdeu também. Só não disse que ela perdeu a saúde. Logo ela falou: amaldiçoa o teu Deus e morre. Não é justo o que ele está fazendo com a gente. Você é um homem reto, temente a Deus, faz tudo certinho. Então não é correto. Desvia logo, amaldiçoa esse Deus e morre. Olha como é que reagiu a mulher dele. Não vai tirar a dor do coração daquela mulher que perdeu 10 filhos, que de riquíssima que era, tornou-se uma sem teto. Ela reagiu muito mal, né? Não, isso aí é uma atitude insana, né? Da sua parte, achar que Deus só nos traz bem e não permite o mal vir sobre a gente também, não é? Nós temos que entender isto. Veja que Jó passou pela provação, atravessando a crise, atravessando a provação. Ele falou mal de todo mundo, num dado momento lá. Ele amaldiçoou o dia que ele nasceu. Por que eu não fui um aborto? Por que minha mãe não abortou? Por que isso, por que aquilo? E ele amaldiçoou todo mundo, mas ele nunca falou de Deus. Ele nunca abriu a boca para falar mal de Deus. Certamente Deus tem razão, né? O que sofrem os justos? Os amigos de Jó vieram e disseram: confessa o teu pecado, rapaz. Ninguém entra numa miséria dessa, numa crise dessa, não está em pecado. Gente, eu não estou, não é? Confessa. E aí vem aquelas filosofias todas que tomam o livro inteiro, né? Os amigos que vieram de longe para consolar ele, mas puseram ele contra a parede. Mas é o natural, né? Não é possível. Não é possível. A crise pode chegar a todos. Diz que ela é democrática, né? Pega rico, pobre, crente, descrente. Ela é muito democrática. Eu estava vendo, alguém cita muito isso aqui, eu até já citei também, que a questão do sofrimento, né? Deus só teve um filho. Acho que o Agostinho fez essa citação. Se bem que a gente cita ela um pouco alterada, né? Deus só teve um filho que não conheceu o pecado, mas não teve nenhum que não conheceu o sofrimento. Mas o que ele disse não foi bem isso, né? Deus só teve um filho que não conheceu o pecado, mas não o sofrimento. Quer dizer, falando a respeito do próprio Jesus, né? Não conheceu o pecado, mas passou pelo sofrimento. Mas isso acontece com todo mundo mesmo. Só teve um filho que não conheceu o pecado, mas não teve nenhum que não passasse pelo sofrimento, pela dor. Então vamos passar. Por isso que a Bíblia diz lá: passando pelo vale de Baca, árido, tempos difíceis, faz dele um manancial. Aproveita o momento para poder ter comunhão com Deus, conhecer melhor a Deus, aprofundar sua vida espiritual, para poder orar, jejuar, ler Bíblia e clamar e se aproximar de Deus. Aproveita aquela situação. Não murmura, não blasfema, não fala mal de Deus. Porque a verdade, irmão, verdadeira é o seguinte: a gente não entende as coisas, né? Jó não estava entendendo
o que acontecia com ele. Mas nós entendemos hoje, né? Porque a Bíblia explica isso para a gente. O livro dele é para isso mesmo, né? No momento que ele viveu aquela situação, ele não sabia da história. Mas eu já disse aqui certa feita, que Deus colocou a honra dele nas mãos de Jó, sem Jó saber. Quando o diabo desafiou: viste o meu servo Jó lá na terra? Vi. Como ele é reto, temente a Deus, desvia do mal? Vi. Mas o Senhor cercou ele de bênção. Um homem rico, poderoso, sadio, tem uma família abençoada. Todo mundo é crente desse jeito. Tira o que ele tem, verá que ele vai blasfemar de ti. Aí Deus falou: então tá certo, pode tirar tudo, não toca nele não, não mata ele não, mas tira tudo, e verá que ele não vai blasfemar de mim. E Deus não comunicou isso a Jó, irmão. Jesus falou com Pedro: Pedro, presta atenção, Satanás pediu para cirandar com vocês, pôr vocês na peneira, quer peneirar, e vai agitar vocês, vai balançar vocês. Ele pediu isso, e eu não neguei não, eu só roguei por ti, para que você não desfaleça. Aí Jesus falou: você quando se converter, porque Jesus falou Simão, Simão, né? Era o nome do homem antigo. Quando Jesus encontrou ele, chamava Simão. É o caboclo que ainda não foi salvo, não tem experiência com Deus. É o velho homem, Simão, Simão. Satanás pediu para colocar vocês na peneira, e ele falou: não vai sobrar um, todo mundo vai desviar. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Te conheço melhor do que ninguém. Especificamente orei por você. Os demais, eu sei a estrutura deles, mas a sua, conheço o seu temperamento. Roguei por você. Jesus revelou para ele, né? Olha, está vindo uma aprovação aí. Satanás vai balançar, vai agitar vocês, a fé de vocês. Cirandar, peneirar. Ele está dizendo que é tudo palha, que não tem trigo, que não tem nada de consistente, que não tem grão. Que está dizendo que essa fé de vocês, esses crentes que me seguem, é um oba-oba. Se vier a aprovação, todo mundo desvia. Mas eu orei. Bom, Pedro entrou naquela sabendo já, né? E Jó entrou sabendo? Deus não revelou para ele, né? Que Satanás tinha pedido para cirandar com ele, para botar ele na peneira. Deus confiava tanto nele, né? Às vezes Deus confia em você, irmão. Permite a prova para provar que você é fiel mesmo. Na luta, na alegria, na doença, na saúde, na riqueza, na pobreza, você é o mesmo crente. Porque esse livro de Jó aqui derruba a teologia da prosperidade. Joga por terra. Tanto é que eles tiraram da prateleira esse livro, né? Da teologia da prosperidade não tem esse livro. Porque crente não pode passar por isso, senão não é crente. Deus colocou a honra dele nas mãos de um homem, sem o homem saber. Então quando vier alguma situação de provação para você, de dor, qualquer situação, fique quieto, né? Às vezes é Deus que está investindo em você, para depois envergonhar Satanás. Você nem sabia disso, né? Eu nem sabia. Então fique calado. Jó não teve nem tanta fé, não é? Não foi fé. Diz: viste qual foi a paciência de Jó? O sofrimento e a paciência. Ele teve foi paciência na tribulação, né? E a Bíblia ensina isso para ele: sede pacientes na tribulação. Não, na tribulação tem que ser paciente, suportar a tribulação. Ele não teve outra virtude, Jó não, né? Viste qual foi o sofrimento de Jó? Viste a paciência dele? E o fim que Deus deu? É melhor ficar com aquela frase que eu cito aqui, daquele escritor romeno, né? Pastor que ficou preso em cadeias comunistas, que não entendendo o sofrimento pelo qual passava um pastor servo de Deus, preso pelo comunismo, ele escreveu uma frase dizendo: um dia o sol brilhará nos lugares escuros da vida, e tudo terá uma explicação. Você não entende o sofrimento hoje? A crise, a dor? Então fiquemos com essa frase para encerrar, né? Porque sofrem os justos.
Um dia o sol brilhará nos lugares escuros da vida e tudo terá uma explicação. Deus está devendo isso para você? Devia para Jó isso, não devia? Mas no final ele explicou para ele. Jó tomou conhecimento. Aí ele louvou a Deus, né? Eu te conhecia por ouvir falar, mas agora eu tive uma experiência pessoal, meus olhos te contemplam. Saí da prova conhecendo Deus de verdade, não é para ouvir falar não, eu tive uma experiência com Ele. Aleluia, glória a Jesus. Jesus passou por isso, né? A palavra Getsemane significa lugar de prensar o azeite, prensa de azeite. E foi lá que Jesus suou, e o seu suor transformou em sangue, né? A angústia tomou conta de Jesus, ele teve pavor da morte. Mas ele estava no lugar chamado prensa de azeite. Foi prensado, né? Ali. A propósito foi no Getsemane que Jesus passou. Alguém fala que talvez o momento mais crucial não tenha sido tanto o momento que ele foi para a cruz, mas foi lá no Getsemane. A angústia que ele passou tão grande foi ali. A guerra foi lá, a batalha foi lá. Quando ele falou: Pai, se é possível, passa de mim esse cálice, sem que eu beba. Volta para os seus, está todo mundo dormindo. Nem uma hora pudesse falar comigo, ele vai lá de novo e se angustia. Naquele momento ele suspirou, né? Aí, ele se entregou, né? Então, a gente passa pelo Getsemane também, né? Pela prensa. Mas o que sai é coisa boa, sai azeite, né? É experiência para nós. Aleluia. Glória a Jesus. A crise pode chegar a todos. O escritor da revista coloca aqui uma citação de Dillard em Longman 3. O sofrimento é o núcleo do livro de Jó. Considerando que todos os homens e mulheres conhecem a experiência do sofrimento, o livro tem um apelo universal. Sua mensagem atravessa o tempo e as culturas. Mas especificamente o personagem principal do livro sofre, mas ao que tudo indica, ele não é a causa do seu sofrimento. A culpa não é sua, a culpa não é minha, eu não fiz nada de errado. As suas doenças físicas somam-se à angústia mental. Por que eu? O que eu fiz para merecer esse destino? O certo é que Jó suportou um longo episódio de perda e humilhação, sofrimento, dor física e emocional, porque ele sabia, Deus nunca nos abandona. Num arrobo de fé, ele falou: eu sei que o meu Redentor vive. Ele vai se levantar, vai virar o meu cativeiro e vai mudar a minha sorte. Interessante que lá na frente diz que Deus mudou a sorte de Jó enquanto ele orava. Lá fala, orava pelos seus amigos. Mas para um ponto final aqui, né? Deus mudou a sorte dele, virou o cativeiro enquanto ele orava. Não era enquanto ele reclamava, enquanto ele murmurava, enquanto ele questionava, enquanto ele orava. No momento da oração, Deus mudou a vida, a sorte dele. Então, se estamos atravessando alguma crise, vamos continuar atravessando essa crise com perseverança. Está demorando muito, Senhor, mas persevere, né? Como diz a Bíblia, se ele tardar, espera-o. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio, sem murmurar, o livramento do Senhor, a salvação do Senhor. E se tardar, espera. Não desvie. Continue caminhando, passando pelo vale de Baca. Vai passar, né? Vai chegar em Jerusalém. Cada um deles vai se apresentar perante o Senhor em Sião. Vamos chegar lá. E às vezes eu não entendo essas coisas, irmão. Veja que Jesus chamou os discípulos e disse: olha, atravessemos para outro lado. E vocês sabem que naquela travessia,
o mar se levantou, o vento assoprou, e a angústia tomou conta de todo mundo. Depois que finalmente Jesus acalma tudo, ele chega do outro lado, chegou aonde? No território de Gadara. Quem estava lá? O endemoniado gadareno, precisando de Jesus, né? Talvez não tenha sido nem Deus que agitou aquela natureza para impedir o avanço, né, do barco onde Jesus estava, porque já sabia que ele ia chegar do outro lado lá e ia libertar aquele homem endemoniado, fazer um grande milagre, ao ponto de impressionar todo um território. Que chegou Jesus: afasta de nós, somos homens pecadores, sai daqui do território, nós não merecemos a sua presença. Satanás já estava prevendo a derrota lá. Ele já estava vendo a derrota dele quando você atravessar o mar, a crise chegar do outro lado lá. Aí ele quer desmorecer você, quer desanimar a gente, quer enfraquecer, quer colocar a gente contra Deus, não é? Porque ele sabe que vencendo a prova, e eu penso que quando a igreja passar por essa pandemia, meus irmãos, sai da frente, porque vai chegar uma igreja avivada, muito mais poderosa, mais unida, mais temente, mais purificada, né? Mais refinada pelo fogo da provação, muito menos materialista, muito mais espiritual. O inimigo sabe essas coisas, né? Deus nunca nos abandona. O livro de Jó pode ser lido como um esclarecimento a respeito do sofrimento humano nas suas variáveis formas: física, emocional, familiar, psíquica e espiritual. Diversos autores tentam encontrar resposta para o silêncio de Deus. Arriscam encontrar uma palavra de conforto para aqueles que por diversos motivos carregam consigo o gosto amargo da dor. Este homem era justo, se desviava cuidadosamente das ações que transgredia as leis de Deus. Ele era um homem que indubitavelmente se desviava do mal, mas como todos nós, a crise chegou para ele também. Diante disso, podemos constatar que as crises não escolhem idade, sexo, classe social, ela vem para todos. Nessa ordem de ideias, o livro de Jó praticamente sumiu das bibliotecas dos defensores de teologia da prosperidade. A Bíblia relata dezenas de personagens que experimentaram o sofrimento da sua vida: Abel, José, Elias, Jeremias, Daniel, Esther, Paulo, próprio Jesus, eu, você. Glória a Deus. Na crise é que revela o caráter da pessoa, né? Eu lembro que eu estava na faculdade, aí o professor pediu que eu fizesse um trabalho sobre caráter. Caráter. Sou Raimundo. E diante da turma eu apresentei esse trabalho. E no fim eu falei uma frase lá: caráter é aquilo que nós somos no escuro. Não sei por que ele me deu 10. O sofrimento é uma escuridão, não é? A crise é. E caráter cristão é aqui que nós somos no escuro. Como estamos sozinhos, sem ninguém olhando, sem ninguém vendo, observando. Você tem a mesma postura, né? Na alegria, na dor, em qualquer situação. Aí forja o verdadeiro caráter do cristão. O principal alvo de Satanás é a família. Sim. Sim. O que eu anotei aqui mais? Já falei. Quase terminando. O que diz o Salmo 30, verso 5? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem, atravessando a crise com perseverança. Tem gente que não chega a lugar nenhum, né? Já contei isso aqui, é a tipo de ilustração.
O ferreiro pegou o martelo, a bigorna, uma barra de ferro. Ela estava incandescente, né? Ele colocou lá e começou a dar martelada, dizendo: vou fazer aqui um machado. Pá, pá, pá. Daqui a pouco ele pensou: machado não, vou fazer uma foice. E começou a dar martelada e o ferro vai obedecendo, né? Está quente? Não, eu acho que não, vou fazer uma espada. Tá. Daqui a pouco começou a bater e foi esfriando, né? E já não obedecia mais. Ele não conseguiu fazer nem o machado, nem a foice, nem a espada. Mas o ferro estava morno. Ele pegou um balde d'água, enfiou aquele ferro lá. Ele falou: pelo menos eu posso arrancar dele um chiado. Tem gente que não tem perseverança, né? E a vida dele é só um chiado. Vive chiando, reclamando, falando, porque não tinha perseverança, ideal, não é? Foco. Qualquer coisa desvia ele do propósito original. Aí no final da vida dele, ele não tem prazer neles, né? Não tem prazer, só vive chiando, reclamando da vida e de todo mundo. A culpa de quem? É que ele não teve perseverança no propósito, né? De chegar lá do outro lado. Muito bonito isso, quando Jesus falou: passemos para outra banda. Jesus não falou: vamos tentar passar, não é? Quem sabe a gente consegue chegar? Passemos, vamos chegar. Mas ele não falou que vai ter tempestade, ele não avisou que vai ter ventania, que o mar vai se levantar, mas ele falou: vamos passar. Eu acho que ele pegou a igreja e falou: minha igreja, atravessa os séculos, os tempos, os problemas, atravessemos para o outro lado. Quando o Senhor pega a gente e faz uma promessa, Ele só mostra a montanha lá em cima. Oh, onde você vai chegar? Você vai se tornar isso na vida, vai virar isso aqui. Olha, eu estou te prometendo. Mas Ele não mostra os vales até chegar lá, né? Aleluia. Porque se mostra, a gente desanima. Você só vê lá. Mas Ele está conosco nos vales. Porque o nosso Deus é o Deus da montanha, mas é o Deus dos vales também. Ele caminha com a gente. Ele não avisa que vai ter problema, mas Ele está com a gente, né? Ele está conosco. Vamos chegar lá mesmo. Vai chegar aí do outro lado, porque Ele falou que vai. Então descanse, igreja. Não vamos ficar apavorados com nada neste mundo, não. Vem crise, problemas, enfrentamentos, preconceito, discriminação, perseguição. Mas Jesus falou: vocês vão chegar lá. E é lá que nós vamos chegar, do outro lado, entrando no céu, cantando o cântico da vitória. Atravessemos sim as crises com perseverança. Está chegando a vitória, irmão. Não é hora de esmorecer, de enfraquecer, de reclamar, de murmurar, de voltar atrás, não. Nem olhar para trás, né? Não, é hora de perseverança, continuidade. Caminha um pouco mais. A bênção está chegando, né? Glória a Deus. Não renuncie à sua integridade. O caráter, né? Na crise o Senhor continua cuidando dos seus. Como cuida, né, irmão? Eu fico pensando, quando Elias, eu vou até 10:15. Quando Elias orou a Deus para ver aquela crise em Israel, não chover, né? E não choveu por 3 anos e tanto. Aí veio o quê? Veio a fome, a escassez de víveres, todo mundo passando fome, ninguém tinha nada. Às vezes tinha dinheiro, não tinha o que comprar, né? As coisas se valorizaram tanto, uma cabeça de jumento tinha valor. Ou se não tem pão para a nação, não tem o profeta também, não é? Está todo mundo sem comer, o profeta também não tem o que comer. Não tem, vírgula. Deus, o Senhor, continua cuidando dos seus na crise. Aleluia, na crise. Deus pega o profeta e fala: vai lá para as bandas do Ribeiro de Querite, que eu vou cuidar de você lá. Ninguém tem água.
mas eu descobri um poço que tem, lá no Ribeiro de Querite, corre um riozinho ainda, um rego lá da água cristalina. E tem mais, todos os dias, eu vou ordenar o corvo que leva para você um sanduíche, pão e carne. Você imaginou, irmão? Não tem, a cabeça de jumento tem valor. Lagartixa, lagarto, não sei o que, tudo tem valor, não é? Calango, paga caro por ele. E o profeta comendo pão e carne. Aleluia, Deus cuidando. Deus cuidando. Mas a prova vem para o profeta também, não vem? Profeta de Deus é provado. Um dia ela acorda, o ribeiro secou, 12 horas o almoço não chega. Aí vai murmurar, Deus esqueceu de mim, me abandonou aqui nesse deserto, olha aí, estou acabando. A voz de Deus fala, sai daqui e vai lá para o norte, lá para Sidom, preparei uma mulher, vai cuidar de você lá. Ele chega lá, as aparências se enganam, né? Falou, Jesus, é essa aqui que vai cuidar de mim. É essa aí mesmo. Vocês sabem que nunca faltou o azeite na botija e a farinha na panela. Não vai faltar, irmão. Não vai faltar. Deus cuida da gente na crise, não é? Não vai faltar. Eu lembro que na reunião de obreiro aqui, quando fechou os templos, o povo não vinha na igreja, não tinha contribuição. Não é porque os irmãos não queriam, porque muita gente perdeu o emprego, a empresa fechou, não é? O comércio, todo mundo, pouca gente manteve o salário como era. Eu quero pedir a Deus uma coisa. Eu quero que nos dê o pão de cada dia aqui para a igreja. Ele supre a necessidade nossa. Ele sabe quanto que eu preciso por mês para cumprir com as nossas obrigações, que são grandes. Hoje, em setembro, até hoje, nunca faltou. Todo mês cobre exatamente o que nós precisamos. O azeite na botija, a farinha na panela. Ainda bem que agora eu decorei isso, porque eu vivia pregando que era o azeite na panela e a farinha na botija. Fica em pé comigo e vamos orar. Glória a Deus. Aleluia. Viste a paciência de Jó? E o fim que Deus lhe deu? Vai passar, irmão. Vai passar. É isso mesmo, tem que cantar esses corinhos aqui, que vai passar, essa luta vai passar. Deus está cuidando e é verdade. Vamos profetizar o Evangelho. Vamos cantar as promessas de Deus para a igreja. Aleluia. Vale a pena, irmãos, suportar um pouquinho mais. Daqui um pouquinho de tempo, uma fração de tempo, o que há de vir virá. Levante sua mão e ore comigo. Nosso Deus, nosso Pai, no bendito e santo nome de Jesus, te louvamos por todos que aqui compareceram e aqueles que estão assistindo a escola e participando através da internet. Obrigado, Deus, por ser um Deus tão fiel ao seu povo. A palavra diz, se formos infiéis, o Senhor permanece fiel. Ó Deus, aquilo que nós não entendemos, não conhecemos, não entendemos no mundo espiritual, o Senhor está vendo. Ó Deus, dá-nos sempre graça, força de sermos leais a Ti. Renova cada dia a nossa força, a nossa esperança e nos dê graça para continuar caminhando dia a dia, apesar de ser uma corrida de obstáculos. Ajuda a Tua igreja, fortalece a convicção, aumenta a fé, renova as esperanças, devolve os sonhos ao Teu povo, Senhor, e nos dê vitória em nome de Jesus. Amém.